muito grande que eu tenho, talvez há poucos minutos antes da volta de Jesus, de falar com vocês, porque Jesus disse que virá como um ladrão na noite, e pode ser que eu nem complete essa palavra dessa noite, e talvez a gente complete ele subindo nos ares, eu falando com vocês, mas vocês talvez nem queiram me ouvir, porque vocês vão preferir ouvir a voz de Jesus, não é? E ele mesmo pode completar essa palavra. Eu tenho vivido esses dias aguardando ansiosamente a volta de Jesus. Eu ainda orava aqui em cima e lembrava da oração da igreja primitiva. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quantos podem glorificar a Deus pela promessa de que Jesus virá buscar e arrebatar essa igreja? Aleluia, graças a Deus. Eu quero convidar vocês a se colocarem de pé, por favor, comigo. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e nós vamos ler a partir do versículo 31. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. A palavra de Deus nos diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me hospedaste, eu estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando que te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? O rei respondendo lhes dirá: em verdade, eu vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiros não me hospedastes, estando nu não me vestistes, e achando-me enfermo e preso não foste me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade eu vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Amém? Podem assentar. Que Deus abençoe. Quero cumprimentar com um grande abraço todos os líderes em treinamento de núcleo, os anfitriãos nessa noite, todos os anfitriões, anfitriãs. Que Deus abençoe com a paz e com a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vivendo dias em que nada, quase nada, nos levanta para enxergarmos o horizonte que Deus tem para nós. Eu temo muito que esses 2000 anos da ausência do Senhor Jesus Cristo em físico aqui na terra tenha desanimado muitas pessoas, e que a palavra tenha se cumprido na vida de muitos, quando a palavra diz que o amor de muitos se esfriaria. Muitas pessoas estão totalmente desmotivadas em seguir a Jesus, desmotivadas a andar com Jesus. Muitas vezes essas pessoas olham tanto para as injustiças e para as injustiças desse presente século,
para a fome na África, olhando para a Coreia do Norte com tanta miséria, fome, calamidade, mas fabricando a bomba atômica, olhando, por exemplo, para os tribunais desse Brasil nosso, com tanta injustiça, olhando juízes dando mandato de soltura para que traficantes saiam da cadeia, vendo pai de família serem presos, vendo pobres passando fome, e nós perguntamos: Senhor, onde o Senhor está diante dessa realidade catastrófica desse planeta, da situação terrível, da depressão, da morte, da fome, da angústia? O pastor Pimentel, pregando na Operação André, com muita propriedade, ele pintou um quadro negro da situação da humanidade decaída, a humanidade sem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, meus irmãos, eu quero lembrar de duas coisas. Eu quero lembrar da volta de Jesus, mas lembrar também de tribunal. Da volta de Jesus Cristo, que antes de tudo, ele como advogado, ele salva o pecador, mas que ele também responsabiliza o salvo. Muitas vezes nós como igreja não estamos vivendo os dons. Nós não estamos pedindo a Deus que nos ilumine diante da nossa responsabilidade. A grande filosofia que do pedir e do receber tem atrapalhado muitas pessoas em servir, e nós temos sido levados ao egoísmo terrível. Eu estava vendo agora na TV um desses televangelistas pregando, mas ele só faltou fazer como o Papa quando estava construindo a Basílica de São Pedro. Só faltou assinar escrituras de terrenos e de dinheiro no banco para que as pessoas pudessem tomar posse. Quem sou eu para que possa fazer alguma coisa? Eu devo mais estar levando as pessoas a ter alguma coisa aqui na terra simplesmente, ou a conquistar tesouros no céu, onde é eterno, onde a traça não come, onde a ferrugem não corrói, onde os ladrões não escavam e não roubam. Nós, como igreja, precisamos alertar para a nossa missão. A missão de cuidar dos favelados também é da igreja. A missão de levar o evangelho aos confins da terra também é da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo tem critérios de julgamento. A Bíblia fala no tribunal do Senhor. A Bíblia diz no tribunal branco. Meus irmãos, se o homem disser que Jesus Cristo volta num dia X, como Alziro Zarur falou, como os adventistas marcaram, como Ellen G. White disse que Jesus voltaria, ele desmarca a sua vinda. Isso na minha pobre filosofia estou dizendo. Deus não está limitado a relógio humano para que ele possa voltar. As esperanças precisam fluir como uma fonte flui água viva, água limpa e potável nos nossos corações. Nós precisamos estar aguardando veementemente a volta do Senhor Jesus Cristo, porque ela é iminente. Ele prometeu. Deus não falha nas suas alianças e na sua promessa. Precisamos abrir o nosso coração diante da palavra e estarmos orando. Ora, vem Senhor Jesus, porque a pátria celestial nos garante muito mais conforto do que aqui na terra. Para você que sofre, para você que passa por dificuldades, por angústias desse mundo, eu quero dizer para você que Deus, além de ter um grande propósito na sua vida, Ele prometeu voltar e te levará para as mansões celestiais com Ele. É uma promessa do Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Segura na mão da pessoa que está do seu lado e diga: olha, Jesus Cristo não tarda e Ele vai arrebatar a mim e a você em nome de Jesus. Diga para ele: em nome de Jesus o Senhor já ordenou. Aleluia, graças a Deus. Esse nosso texto aqui que nós estamos falando nos faz lembrar de muitas coisas. A primeira coisa que nos faz lembrar é que hoje Jesus Cristo, Ele é advogado. Ele é advogado. Mas que amanhã Ele será juiz. Hoje Jesus Cristo salva. Mas no dia do juízo Ele simplesmente vai condenar. E se você acha que há as injustiças no mundo, as injustiças na igreja, as injustiças na sociedade, as injustiças no judiciário, na política brasileira, no presidente, com tanta situação difícil, às vezes não está vendo nada, eu quero dizer para você que no dia tudo virá à tona. Tudo, todas as coisas escondidas será clareado e nós poderemos ver tudo, todas as injustiças do mundo será clareado pelo Senhor. O Senhor Jesus Cristo dentro da igreja. Hoje o joio está junto com o trigo.
Você não tem um aparelho para medir fé, fenômetro. Não existe esse aparelho. Mas eu e você estamos aqui dentro. E nós não podemos julgar ninguém. Se entrar um bêbado dentro da igreja, e esse bêbado ou um alcoólatra, ou um travesti, ou uma lésbica, ou um ladrão dentro da igreja, e ouvir 2 minutos de palavra, e sair por essa rua, e de repente ele morrer, como aconteceu no Parque das Nações, com um sujeito embriagado, bêbado, sempre não ouvia ninguém, entrou na igreja, ouviu a palavra do pastor, voltou para casa, deitou-se, e no outro dia a família foi olhar, o homem tinha morrido durante a noite. Aquele homem, potencialmente, ele foi salvo por Jesus Cristo depois de ter ouvido a palavra. Em detrimento disso, muitas pessoas vão ficar a vida inteira dentro da igreja e não vão ser salvos. Porque é muito fácil, meus irmãos, conviver junto com uma joia preciosa e não perceber o seu valor, de não perceber o valor estimado dessa palavra, da palavra de Deus. Muitas pessoas estão convivendo com o sagrado e com o profano na mesma intensidade. Perde-se o valor de uma joia preciosa, tremendamente preciosa. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando sobre joia, conversando. 2 mulheres ricas conversando. E ela disse assim, uma delas: você já percebeu aquele diamante no brinco do Ronaldinho Gaúcho? Eu já vi um brinco horrível na orelha do Ronaldinho Gaúcho, mas eu não sabia. Mas é um diamantão. Ela dizia: nossa, tão caro, que diamante lindo, eu queria um daquele para mim. Eu não queria. Para mim aquilo não tem valor nenhum, a não ser que fosse para vender. Ia apurar tudo em din-din, para poder abençoar um mundo de gente, começando por mim. Né? Abençoar muita gente, começando por mim. Mas para mim não tem valor. Mas para muitas pessoas, talvez também a palavra não tenha mais valor. Talvez você não tenha meditado mais nessa palavra. Talvez você não tenha encontrado uma fonte de água para sua sede seja saciada. Talvez você não vê mais a palavra como pão. Jesus disse que essa palavra é pão, que alimenta a nossa sede, a nossa fome existencial. É água que alimenta a nossa sede. A sede da palavra de Deus. No momento de conflito, de angústia, de dificuldade, de problema, de depressão, de situações difíceis que nos cercam, aqui está a santa palavra de Deus. Onde está a sua Bíblia? Levanta ela assim comigo. Olha, essa é a palavra de Deus, meus irmãos, amém? Graças a Deus, essa é a palavra de Deus. Olha, aquela historinha bonitinha, né, da velhinha que perdeu os óculos. Eu contei para uma colega essa semana, ela me disse: perdi um livro. Eu falei: procura os seus óculos. De repente você acha o livro, não é? É que o pastor foi visitá-la e há muito tempo ele não visitava. E ele, depois de passar o dia todo, comeu angu com frango e comeu gueroba e foi aquele festeiro. E ele disse: irmã, vamos ler a palavra? Ela pegou a Bíblia, estava meio empoeirada, limpou. Quando ele abriu, ela deu um glória a Deus. A velhinha deu um pulo dessa altura, mais baixo um pouquinho, né? Assim, deu um pulo alto e disse: glória a Deus! O pastor disse: o que foi, irmã? Nem lembro a palavra. Encontrei os meus óculos, aleluia! 6 meses que eu havia perdido. Como é que está você? Você perdeu os seus óculos? Espero que não tenha sido dentro da Bíblia, viu? Que Deus te abençoe, para que você possa ler mesmo essa palavra santa. Então, meus irmãos, esse juízo final, ele vai ser um dia de lamentação e de alegria. Vai ser um dia de angústia e de festa. Vai ser um dia de receber e um dia de perder. É incrível isso. Eu quero lembrar para vocês do juízo final. Eu quero contar um fato que aconteceu esta semana passada no Brasil, que nos chocou todos nós. As pessoas entraram em Manaus no avião da Gol, um avião novo. Era praticamente o primeiro voo daquele avião, o primeiro, segundo voo. Um avião com uma tecnologia tremendamente avançada. Nada poderia dar errado. Aquele avião levantou o voo em Manaus e, cortando o céu do Brasil, aqui no Mato Grosso, ele cai numa mata e mata 151 pessoas. Dentro daquele avião não existiam pessoas fracas financeiramente. Ali existiam engenheiros, bioquímicos, tenente do Exército, técnica da Receita Federal, estudante de medicina. Você está ouvindo falar nas empresários, empresárias.
E aquelas pessoas, no minuto da vida, de repente, do nada, aparece ali um outro avião, novinho em folha também, estava fazendo testes. As pessoas lá dos Estados Unidos vieram aqui, tinha um repórter do New York Times dentro daquele avião, e de repente aquele avião colide debaixo do outro, e aquele grande Boeing, como o Titanic, que não poderia cair, ele espatifou-se no chão, e as pessoas morreram. Hoje enterraram, infelizmente, uma dessas pessoas aqui em Goiânia. Tem um irmão aqui da igreja que trabalha no cemitério. Ele disse: pastor, infelizmente, estava mal cheiroso os corpos. Ninguém suportava mais. Meus irmãos, 15 dias atrás, ele estava comandando uma tropa e fazendo pesquisas. Um homem que tem um soldo bom, um salário maravilhoso, e de repente intervém-se na vida dele, tudo para. Tudo acaba, as pessoas morrem sem perceber, sem ver. Muitas pessoas nem viram morrer, estavam dormindo no voo. A sua vida, você não tem garantia dela não. E Deus está muito mais interessado na sua vida espiritual do que na sua vida física. Muitas vezes nós lembramos de Deus quando nos dá um furúnculo, quando algo nos oprime, nos angustia, quando nos dá uma enfermidade. E a vida eterna, que é muito mais importante do que isso tudo. Muito mais importante do que tudo isso mesmo é a vida eterna. Eu quero que você vá comigo, por favor, em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Pastor Abinaí já havia lembrado de Hebreus no início do culto. Por favor, Hebreus 7, 25. Eu quero que você veja comigo essa palavra aqui. Hebreus capítulo 7, o versículo 25 diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Todos Jesus pode salvar. Aqui, o autor de Hebreus está mostrando Jesus como Salvador, aquele que lava e que redime, independente do que a pessoa tenha feito. O Senhor salva. Mas o que acontece, meus irmãos, é que o julgamento final, ele será a hora da verdade. Será a hora do cara a cara, do face a face, onde as máscaras vão cair, onde ninguém poderá esconder, onde não haverá advogado de defesa, onde não haverá também promotor público para estar te incriminando. Ali é você e o juiz. Você diante do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que os que estão em Cristo são novas criaturas e que não serão julgados. Mas todas as pessoas que servirem a Deus nesse mundo verdadeiramente vão ser galardoadas, vão receber galardão do Pai. O Senhor vai lembrar de você com cada uma das suas atitudes. Aquele aperto de mão que você deu para aquele drogado ali na esquina, você será galardoado por aquilo. Eu não estou dizendo que a salvação é por obras. Não é. É pela graça. Mas a salvação é para obras. Não é por obras, mas é para obras. Não existe essa questão de que fui salvo em Jesus, mas eu não faço nada por ninguém. Eu não movo uma palha por ninguém. A fome das pessoas não me incomoda mais. Existe um comportamento, uma doença chamada burnout. Essa doença, ela é uma doença tão terrível que ela é uma doença de comportamento. É aquela doença que o médico, o delegado está na delegacia e a mulher chega e diz o seguinte: fui assaltada. Ah, tá bom. Escrivão, vem aqui. Bate lá. Tudo bem. Olha, volta amanhã. A gente vai ver se acha suas coisas. Tudo bem. Chega outra. Doutor, fui estuprada. Eu fui tremendamente estuprada. Olha aqui para o senhor ver. Estou toda machucada de cá. Nem olha para a pessoa, diz: é mesmo? Não, a gente vai ver se prende. Quem foi? Onde é? Como é que é? E o tempo passa. O médico do IML, que às vezes examina o legista, 10, 20 corpos por dia, não importam mais, perderam a sensibilidade. Meus irmãos, esse Cristo aqui, ele não tem burnout. Esse Cristo aqui é um Cristo vivo, sensível, que ele abençoa todos nós aqui na terra e um dia nos abençoará, continuará nos abençoando também na vida eterna. Eu quero dizer para você que essa insensibilidade que toma conta das nossas vidas, ao ponto de a gente não sentir falta de ninguém, isso não vem de Deus. Quando que nós vamos aprender a conviver uns com os outros em comunidade cristã? Como acontecia em Atos, no capítulo 2, versículo 42 ao 47.
Quando que nós vamos querer verdadeiramente nos reunir em núcleos pastorais de integração nas casas, para viver a ressurreição de Jesus Cristo em grupos, para nós podermos lanchar em grupos, ouvirmos a palavra em grupos, rirmos em grupos, chorarmos em grupos, para que nós possamos viver a unidade do Espírito de Deus dentro da igreja? O Senhor prometeu voltar. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque Deus não está brincando nada com isso. A primeira coisa, na volta do Senhor Jesus Cristo e no tribunal, é que Jesus vai ser revelado como rei. Poucas pessoas reconheceram Jesus como rei na terra. Os religiosos foram os que não conheceram Jesus como rei, de maneira alguma. Olha, alguns pastores de Belém reconheceram Jesus como rei. Nicodemos reconheceu Jesus como rei, rei todo-poderoso. Simeão reconheceu Jesus como rei. Ana reconheceu Jesus como rei. Os apóstolos reconheceram Jesus como rei. Todos creram. E depois aqueles que creram no testemunho dos apóstolos também reconheceram Jesus como rei. É preciso que a igreja reconheça Jesus Cristo como o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. É necessário urgentemente que isso aconteça. Na volta gloriosa de Jesus Cristo, o que é que vai acontecer? Você está com a sua Bíblia aberta em Mateus, no capítulo 25? Veja o que o versículo 31 diz para nós aqui. Diz uma palavra extremamente maravilhosa ao nosso coração. Mateus 25, 31. A palavra diz: quando vier o Filho do Homem, então na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. A volta de Jesus será gloriosa e visível a todas as pessoas. Todos o verão. A palavra de Deus diz isso, eu creio nisso. Que quando a palavra de Deus diz que assim como num relâmpago, mas nós conseguimos ver um relâmpago, o trem vai ficar desgovernado. Os aviões vão ficar desgovernados. Os ônibus nessa avenida Anhanguera vão ficar desgovernados. O táxi vai ficar desgovernado. Aqui no Redil vai ficar aqui um carro para vocês que não subirem. É verdade? Quem aqui não vai subir para a glória? Eu vou subir. Eu quero dizer uma coisa, meus irmãos. Eu conversava com uma pessoa há pouco tempo, membro da igreja, que eu fiquei muito escandalizado com o que eu ouvi. Eu fiquei escandalizado com uma pessoa que disse: eu não creio. Eu não creio. Como nós podemos estar dentro da casa do pão e passando fome? Como nós podemos estar ouvindo o Evangelho e não crendo em Cristo? A fé salvífica, ela é dada a todo aquele que pede, a todo aquele que crê. E não adianta ficar mentindo e brincando de salvação. Não adianta ficar levando no banho-maria, dizendo: olha, irmão, faz uma campanha, você vai conseguir. Não, a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, mas não é brincadeira. Martinho Lutero diz que muita gente vai ficar decepcionado com a volta de Cristo. Decepcionados. E ele próprio disse que quando chegasse no céu ia ter essa surpresa de não ver lá muitos queridos irmãos que ele pensou que fosse ver. Oxalá esse tempo tenha sido na época de Lutero. Oxalá eu e você tenhamos a coragem e o desejo de olhar nos olhos de Jesus na sua volta gloriosa. Eu quero recordar com vocês uma palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Abre comigo, por favor, sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Quantos estão preparados para dizer isso? Ele está dizendo: eu combati o bom combate. Ele não está dizendo: eu parei no meio do caminho, não. Meu irmão, não brinca com Satanás. Não brinque com o diabo. Não brinque com a sua fé. Não brinque com a sua vida espiritual. Você é um organismo vivo. Vivo fisicamente, mas vivo espiritualmente. Você precisa ser alimentado pelo Espírito de Deus. Assim como uma criancinha, ela é alimentada pela mãe através do cordão umbilical. Você precisa ser alimentado pelo Espírito de Deus na palavra. E quando você tem anorexia espiritual ou bulimia espiritual, você está correndo o risco de morrer. É necessário guardar a sua vida espiritual.
guarda o que tens para que ninguém te tome. É muito rico, maravilhoso isso que você tem, a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso que Paulo disse a Timóteo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, mas eu guardei a fé, eu estou pronto para morrer. Será que a igreja precisa de passar por lutas terríveis para ela acordar? Em todos os tempos da história que a igreja foi perseguida, ela cresceu. Perseguição do Estado, perseguição das pessoas, era querendo matar, os crentes tinham que se afugentar, tinham que correr, tinham que esconder. Eu acho que não precisa disso, mas nós precisamos acordar. Eu quero lembrar de um fato, há poucos dias atrás, da Operação André. Eu tenho muito medo que algo aconteça na igreja, que precise ficar mudando de programas para que a igreja ache bonito. Porque muitas pessoas já acostumaram com a Operação André. E não é um chavão a Operação André. É que o pecador está do meu lado, na minha rua, e eu nem importo mais com isso. Quando o profeta Ezequiel falou sobre o vale de ossos secos, isso hoje está acontecendo, essa profecia. Ossos muito sequíssimos na rua, e eu estou passando lado a lado deles, só que se não tiver percepção espiritual, Mateus capítulo 5, versículo 8, de ver a Deus, eu não percebo. A morte está lado a lado comigo, os mortos estão lado a lado comigo, às vezes estão fétidos de tanto pecado e ruína espiritual, e Satanás, ele está reinando na vida de muitas pessoas, e às vezes eu não percebo, de não perceber. Nós estávamos orando com a senhora há pouco tempo aqui na sala, e um irmão da igreja estava. No momento, ela contando a vida dela, ela parou, e os olhos começaram a rodar no globo ocular dela. O pastor Janil estava na sala, ele percebeu, e Satanás começou a falar: é minha, não mexa, eu governo. Mas é mentira, é engano. Qualquer pessoa se assustaria diante daquela cena. As pessoas, meus irmãos, estão morrendo no pecado, drogados, prostituindo, enganando-se a si mesmo. E Satanás, ele é o rei desse século, o príncipe desse século. Mas a igreja de Jesus Cristo é a contracultura, é o não de Deus que está aqui. Eu quero dizer para vocês que a revelação nesse dia do juízo será a revelação dos justos e dos injustos. Não haverá escape para as pessoas nesse dia. Se você quer que o seu parente seja salvo, pregue para ele hoje ainda. Chegue em casa, ligue no celular, ligue no telefone fixo, vá até o seu parente, tenha a mesma percepção de Deus e vá até lá. Fale do amor glorioso de Jesus. Traga para a salvação aqueles que estão indo para o matadouro. Ainda há tempo para as pessoas. Olha os bancos da igreja, quantos espaços existem. A catedral está para encher de almas, de pessoas. Muitos estão tão próximos de nós. Essa semana, eu e o pastor Robson vivemos aqui uma experiência que até agora eu estou querendo entender. De um senhor com tanto ódio do evangelho e vir à igreja. Ele ficou com o pastor Robson aqui durante um tempo falando mal da igreja de pastores. Já deixou bem claro para ele o seguinte: eu não gosto de crente, não gosto de pastor. E de repente começou a falar mal da igreja. E nas palavras do diabo dizia o seguinte: eu prefiro ouvir uma vaquejada do que esses hinos que vocês cantam aí na frente. Eu saio de dentro da igreja, eu não gosto. E começou a falar, e foi falando, e nós com paciência, ouvindo. Comecei a falar para ele de humildade, de amor, da graça de Deus. O pastor Robson fez o apelo a ele, ele disse: eu não quero, eu vou embora. E ele foi embora. E muitos estão escolhendo. Só tem uma coisa: nós pregamos. Nós falamos do amor de Jesus. Agora, muitas pessoas não ouviram do amor glorioso de Jesus Cristo. Hoje o trigo está junto com o joio, mas no dia do juízo, não. Isso será separado, o joio será separado do trigo. Somente o ceifeiro pode fazer isso. Nenhum de nós podemos separar joio de trigo de maneira alguma. O julgamento final, meus irmãos, será perfeito. Deus confiou o julgamento a um varão perfeito, que ele escolheu, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na boca de Jesus Cristo não há dúvida. Não tenha medo. O Espírito Santo de Deus confirma no seu coração que você é salvo,
que você é filho de Deus, mas não se glorie simplesmente com isso. Vá atrás dos que estão indo para o matadouro. Eu quero, durante aqui poucos segundos, eu quero te convidar a fazer uma dinâmica comigo. Eu quero que você feche os olhos comigo durante 5 segundos, por favor. Não fique com os olhos abertos, não. Feche. Lembra da pessoa pior que você conhece. Não é pessoa igual Bin Laden, não. A pior pessoa, que não é crente, que você acha que nunca pode ser salvo. Lembrou dessa pessoa? Agora eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. E com fé, eu quero que você diga comigo assim: Pai, alcança essa pessoa. Em nome de Jesus. Envie alguns e até a mim mesmo, para que essa pessoa receba a tua palavra. Aleluia. Graças a Deus. Então, meus irmãos, esse julgamento aqui, ele terá 2 classes de pessoa primeiro. Os justos e os injustos. Esse julgamento aqui terá ovelhas e cabritos. Nesse julgamento terá bons e terá maus. E aqui se revelará 2 destinos também. O céu e o inferno. A salvação e a condenação. 2 tipos de castigo. O castigo eterno, onde Satanás será castigado eternamente, amarrado por 1000 anos, depois solto, e depois então ele novamente irá para o inferno eternamente, e o castigo dos ímpios. Infelizmente não tem saída. Eu sei que não é tão bom falar sobre esse assunto, mas eu temo tanto que os crentes estão se deliciando numa sorveteria espiritual, e que as pessoas preferem muito não falar em inferno mais. É só em céu. Mas existem 2 caminhos, e Jesus Cristo proferiu esse julgamento aqui. Meus irmãos, esse critério do julgamento de Deus é um critério que não tem como mesmo, de maneira alguma, ter erro. É o critério de que hoje Jesus Cristo é apresentado como advogado do povo, e ele será apresentado como juiz. Existia um rapaz numa cidade, e ele nasceu no mesmo dia do outro. 2 vizinhos, a família amava muito, uma família amava muito a outra, e os 2 meninos foram crescendo. Com o passar do tempo, um se enveredou para o lado das drogas, do roubo, e foi para o mundo mesmo. E o outro não, ele resolveu estudar. O outro rapaz resolveu seguir a Deus, e ele resolveu conhecer o que era bom. Ele se formou em direito e se tornou um bom advogado. Um dia, ele está na porta de uma delegacia, ele vê aquele amigo, e olha para o companheiro e diz: rapaz, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim: rapaz, eu estou preso, olha as algemas para você ver que coisa horrível. Ele disse o seguinte: espera aí, deixa eu fazer uma coisa por você. Ele disse: o que você quer fazer por mim? Deixa eu te tirar da cadeia, deixa eu te dar uns conselhos, deixa eu falar de Jesus para você. Ele disse: não, que Jesus, rapaz, isso aqui eu saio daqui amanhã, isso aqui é besteira, não preciso de advogado não. E o tempo passou. E ele ficou 15 anos sem ver aquele amigo. Um dia ele está dentro de um presídio, quando ele olha aquele amigo. Quando ele vê o amigo acena para ele acena para o amigo, e o rapaz vem caminhando na direção dele, diz: ei, peraí, eu preciso do seu favor. E ele disse: que favor que você quer? Eu quero que você me tire daqui. Ele falou: é tarde, amigo. Naquele tempo eu era advogado, mas eu passei num concurso e hoje eu sou juiz. Eu vou te condenar agora, eu estou aqui para isso. Eu não estou aqui para te livrar daqui. Assim será na vinda do Filho do Homem. Muitos vão ser salvos, mas muitos serão condenados. Uma mãe não põe o filho dentro do sepaigo, é ele quem vai. Então, igreja de Jesus Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro, vamos acordar para essa realidade, para essa necessidade, para buscar a presença de Deus, para buscar a palavra de Deus, e para olharmos para o mundo e termos amor pelas pessoas do mundo. Essa semana passada, eu estava conversando com uma amiga, e a amiga tinha levado uma criança para a escola, e a filha. E a menina disse, botou a mão na cabeça dela e falou para ela: tudo bem? A menininha disse assim: eu vou te levar para o inferno. Disse: essa voz, eu conheço essa voz. E eu olhei para a criança disse para ela de novo: vou te levar para o inferno, lá é quente, lá tem brasa. E começou a falar, a criança. E a mãe nem desconfiou que a criança estava falando, o diabo falando na boca da criança.
A mãe disse assim para mim, por isso que é bom, né, Natanael, as escolinhas dominical, né, porque a criança não aprende isso, o nível está muito avançado. A criança está assistindo desenhos de demônios, já até fala, convidando os outros para ir para o inferno. Eu vou te levar para lá. E eu disse para a menina, a menina é desviada, essa que a menina falou para ela. Falei, você está vendo? Isso aí, você está vendo o que é? Falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Deixa o tio te falar uma coisa. Isso o quê? Lá no inferno não tem algumas coisas. Ela disse, o que lá não tem? Criança. Lá não tem criança. Não tem. Falei, não. Lá não tem nenhuma criança. E outra coisa, lá não tem nada que é bom. Eu sei que lá só tem fogo. Quem contou isso para essa criança? A mãe, ela não crê em Deus. A mãe também não crê no diabo. Ela nunca ensinou isso para a criança. A questão é que as crianças, elas estão sendo trazidas para dentro de casa para se protegerem do mundo, e os pais estão se esquecendo que dentro de casa o mundo está lá, os porcos estão na sala, e que dentro de casa Satanás armou toda uma estratégia de guerra para atingir os nossos filhos e as nossas crianças. A Cristina Mel, que estava aqui cantando no sábado à noite, ela disse isso, falando abertamente com as crianças. Igreja de Jesus Cristo, a trombeta vai soar. Não pense que nesse dia terá misericórdia. Acerte as suas contas com Deus. Carimba o seu passaporte. Organiza a sua vida. Coloca tudo em dia. Porque Ele virá como um ladrão na noite. E nesse dia, oxalá, eu e você estejamos subindo para a glória celestial com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te convidar para concluir essa palavra, para fazer um clamor comigo pelo setor fama. Meus irmãos, se você pudesse andar nessa rua de noite aqui e ver o quanto o diabo é organizado, quantos principados e potestades ele colocou nas esquinas. Nas esquinas. Aqui, nessa esquina aqui em cima. Se você passar por lá, você vai sentir quantos demônios tem ali. Demônio da prostituição, demônio da bebida, demônio das bocas de fumo e de merla que existe aqui nesse lugar. Mas a gente está assim, com a boca aberta. A intercessão, o jejum, a busca. Acorda, povo de Deus. Vamos fazer a obra. Vamos acordar para uma grande realidade. Vir à igreja na terça e na quinta não salva ninguém, não. É preciso ter o nome escrito no livro da vida. E é preciso viver de acordo com o que está aqui na santa palavra de Deus. Porque nós temos a ajuda e o auxílio do Espírito Santo de Deus. E eu quero te convidar então para nós façamos essa oração de clamor nessa noite em nome de Jesus. Quantos estão dispostos a orar comigo nessa noite? Digam amém. Amém. Então eu quero que você, por favor, possa lembrar, num raio de 360 graus, que você possa orar pelas ruas, pelas famílias, pelas pessoas pecadoras que estão aqui nesse lugar, para que o Senhor possa nos abençoar, para que nós possamos colher. As pessoas estão aceitando Jesus aqui, estão indo lá para o Jardim América. As pessoas estão aceitando Jesus aqui e indo para outros lugares de Goiânia. Mas nós estamos plantados aqui para quê? Para ganharmos almas, para subirem com Cristo no dia do arrebatamento. Então erga sua mão direita comigo e clama a Deus agora, mas clama com fé, com esperança mesmo. Em nome de... A sua mão tem poder, meu irmão. Quando você levanta a sua mão, minha irmã, meu irmão, para orar, os demônios caem por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós queremos agora orar, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, a responsabilidade é nossa nesse lugar, Pai. Senhor, não nos deixa, Senhor Deus, desanimados, não nos deixa entristecidos. Senhor, não nos deixa acreditar na mentira do diabo, Senhor, de que Jesus Cristo vai tardar, mas Ele está com a mão na tranca da porta. Ele está voltando, Jesus está voltando, e nós cremos na sua promessa. Senhor Jesus Cristo, estende a sua mão. Senhor, quebra, Senhor Deus, demônios, quebra principados, quebra potestades, quebra poderes malignos, quebra, Senhor Deus, e levanta a tua igreja no clamor, para aguardar a volta gloriosa de Jesus de Nazaré. Aleluias!
Senhor, clamamos agora, mas clamamos com autoridade, nós clamamos com poder, nós clamamos porque o inferno vai ser envergonhado, o inferno vai ser envergonhado, o inferno vai ser envergonhado, o inferno vai ser envergonhado. A igreja de Jesus Cristo vai avançar, a igreja de Jesus Cristo é vencedora, ela é a noiva do Senhor, e ela está preparando-se para o casamento, para as bodas do Cordeiro. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, desperta a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, muitos aqui precisam do despertamento, papai. Muitos aqui precisam do despertamento, papai. Muitos aqui precisam de despertamento, papai. Muitos, Senhor Deus, estão parados, papai. Senhor, agora, Senhor Deus, faz no Senhor Deus andar. Muitos precisam, Senhor Deus, do despertamento. Pai, eu profetizo o despertamento, Senhor. Eu profetizo o despertamento sobre a tua igreja, meu Pai. O despertamento espiritual. O despertamento espiritual. Ó Senhor Deus, nos dá amor pelas almas. Nos dá amor pelo pecador, nos dá amor pelo pecador, Senhor, não pelo pecado, mas pelo pecador, o pecador que está morrendo, o pecador que está indo para o inferno. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos profetizar sobre o vale de ossos secos, meu Deus, e dizer: cria tendões, cria pele, cria carne, e agora nós sopramos e vamos falar: receba o Espírito de vida, em nome de Jesus de Nazaré. Oh Pai, nos dá, Senhor Deus, a coragem que o Senhor deu ao profeta Ezequiel, para crer que essa fama, Senhor Deus, esse lugar nas redondezas da igreja, será nosso, porque o Senhor comprou com o teu sangue, será nosso, Senhor, e nós queremos arrebanhar a todos, Senhor, para que entre no céu, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero lembrar de uma palavra para encerrar. Ainda com você de pé, eu queria que você olhasse bem para mim. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça. E eu quero dizer para você, o noivo chegou e a noiva estava cochilando. O Evangelho de Mateus diz que o noivo disse: acorda, minha amada. E a noiva despertou do sono. Não cochila não, o diabo não dorme. Que Deus nos abençoe para a honra, para a glória do nome de Jesus. Amém.